Você já foi tratado como se não fosse nada? Como se o que você vestisse, carregasse ou tivesse no bolso definisse o seu valor como pessoa? Imagine entrar em um lugar, talvez uma loja, um evento ou até mesmo uma reunião, e ser julgado antes de dizer uma única palavra. Parece cruel, não é? Mas aqui está a verdade chocante. Isso acontece todos os dias, e com mais pessoas do que você imagina. Agora, aqui vai algo contraintuitivo. Às vezes, ser humilhado é a melhor coisa que pode acontecer com você. Parece loucura, eu sei. Mas e se eu te dissesse que, para uma mulher simples, esse momento de dor se transformou na maior virada de sua vida? Que a humilhação que sofreu foi o gatilho para revelar uma verdade que deixou todos paralisados, inclusive o homem que ousou subestimá-la. Se você já sentiu a dor de ser subestimado, ou se acredita que sua aparência ou condições são barreiras para o respeito que merece, eu te convido a ficar até o final. Porque nesta história, você vai descobrir como a força interior, combinada com as circunstâncias certas, pode virar qualquer jogo a seu favor. Prepare-se para conhecer a mulher que transformou a rejeição em poder, a dor em propósito, e mudou vidas no processo. Você está pronto? O vento soprava levemente, trazendo consigo o aroma de café recém-passado de uma pequena padaria na esquina. Clara, uma mulher de sorriso gentil e roupa simples, caminhava pelas ruas do centro da cidade com passos hesitantes. Ela segurava uma bolsa de tecido desgastada, onde guardava uma agenda antiga e uma caneta, seus fiéis companheiros para registrar sonhos que raramente realizava. Os edifícios ao seu redor pareciam inalcançáveis, símbolos de um mundo de luxo e opulência que sempre esteve além de sua realidade. Apesar disso, havia algo em Clara que a fazia se destacar. Sua postura ereta e olhar firme contrastavam com sua aparência modesta, como se carregasse consigo um segredo que ninguém podia imaginar. Ao dobrar uma esquina, Clara parou diante de uma vitrine imponente. A loja de luxo exibia vestidos deslumbrantes que pareciam saídos de contos de fadas. Cada peça tinha detalhes finamente trabalhados, cintilando sob as luzes estrategicamente posicionadas. Mulheres elegantemente vestidas entravam e saíam, seguras de que pertenciam àquele mundo. Clara hesitou, observando seu reflexo no vidro. Ela sabia que não era como aquelas mulheres, mas algo dentro dela impulsionava a entrar. Talvez fosse curiosidade, ou talvez um desejo de desafiar os limites impostos pela vida. Respirou fundo, empurrou a porta pesada e entrou. O som da porta anunciando sua entrada quebrou a tranquilidade do ambiente. Os olhares se voltaram para ela, curiosos e avaliadores. Uma vendedora alta e impecavelmente vestida aproximou-se com um sorriso falso, que logo desapareceu ao examinar a aparência de Clara. "Posso ajudá-la?", perguntou a vendedora, com um tom que misturava desdém e formalidade. Clara sorriu educadamente. "Estou interessada em ver alguns vestidos para uma ocasião especial." A vendedora arqueou as sobrancelhas e deu uma risadinha contida. "Claro, mas tenho que avisar que nossos preços são bem exclusivos." Os olhos de Clara fixaram-se nos da vendedora por um instante. Havia algo em seu olhar que a fazia parecer imperturbável. "Eu entendo. Poderia me mostrar aquele vestido na vitrine?" A tensão no ar aumentou quando outras clientes começaram a cochichar entre si, lançando olhares de julgamento. A vendedora revirou os olhos e, com uma atitude relutante, levou Clara até o vestido. Clara tocou o tecido com delicadeza, ignorando os murmúrios ao redor. "É perfeito", disse calmamente. A vendedora, agora visivelmente incomodada, cruzou os braços. "Este vestido é importado. Talvez algo mais simples seja melhor para você." O rosto de Clara permaneceu inabalável. "Eu gostaria de experimentá-lo." A sala ficou em silêncio, as pessoas curiosas para ver até onde aquela cena iria. Clara, sem demonstrar abalo, aguardava. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que ela estava prestes a virar o jogo de uma forma que deixaria todos paralisados. Clara segurava o vestido entre os dedos, analisando cada detalhe. O tecido era macio, feito de seda pura, com pedrarias minúsculas que capturavam a luz como estrelas em um céu noturno. Enquanto isso, a vendedora permanecia ao seu lado, com um olhar que oscilava entre ceticismo e desdém. "Senhora, este é um dos nossos modelos mais exclusivos. Talvez eu deva verificar os preços para a senhora, só para garantir que estamos alinhadas, não é mesmo?", disse ela, com um sorriso forçado que escancarava sua falta de paciência. Clara ergueu o olhar, mantendo a calma. "Obrigada, mas não precisa. Eu gostaria de experimentá-lo agora." Os cochichos ao redor se intensificaram.
Uma mulher alta, com um casaco de pele e uma bolsa de grife, não se conteve e deixou escapar uma risada abafada enquanto sussurrava algo para a amiga ao lado. Clara ouviu claramente. O que essa daí acha que está fazendo? Será que sabe onde está? Apesar do burburinho crescente, Clara permaneceu inabalável. A vendedora hesitou por alguns segundos, como se esperasse que Clara desistisse por conta própria. Mas, ao perceber que isso não aconteceria, cedeu com visível relutância. Certo. Siga-me até o provador. Clara caminhou calmamente, sentindo os olhares pesados em suas costas. A loja parecia se fechar ao seu redor, com cada manequim, cada cliente e até mesmo os espelhos refletindo uma versão distorcida dela, como se quisessem gritar que ela não pertencia àquele lugar. Mas Clara não vacilou. Seus passos firmes indicavam algo mais profundo, algo que ninguém ali parecia capaz de perceber. Dentro do provador, a vendedora abriu a cortina com um movimento brusco. Aqui está. Vou buscar uma fita métrica para ver se temos o tamanho certo para você. A pausa antes da última palavra era quase imperceptível, mas o suficiente para Clara notar o tom de condescendência. Ela entrou no provador e fechou a cortina, segurando o vestido contra o peito. Por um instante, o barulho do mundo lá fora desapareceu, e Clara pôde respirar. Seus dedos deslizaram sobre o tecido enquanto lembranças inundavam sua mente. Noites trabalhando até tarde, dias economizando cada centavo, tudo para um propósito que apenas ela conhecia. Quando finalmente vestiu o traje, foi como se uma nova Clara emergisse. O vestido, com suas curvas elegantes e brilho discreto, parecia feito sob medida. Clara se olhou no espelho e sorriu levemente. A imagem que via não era de alguém deslocado, mas de alguém prestes a conquistar algo maior. Pronta! A voz da vendedora interrompeu seus pensamentos. Clara saiu do provador e caminhou até a grande área central da loja, onde um espelho triplo exibia sua imagem de todos os ângulos. Os cochichos cessaram. Clientes e funcionários se entreolharam, surpresos com a transformação. Por um breve momento, o vestido parecia falar por Clara, silenciando os julgamentos. Mas a vendedora não estava disposta a ceder. Bom, é um vestido bonito, mas temo que o preço seja um pouco elevado. Ela fez questão de mencionar a etiqueta, virando-a para que Clara visse o valor exorbitante. Acredito que possamos encontrar algo mais acessível. Clara olhou para a etiqueta sem se abalar. Depois, voltou os olhos para a vendedora, que parecia ansiosa para encerrar aquele episódio. Eu vou levar este. Suas palavras ecoaram no ambiente, tão inesperadas que deixaram a vendedora momentaneamente sem resposta. Desculpe, a senhora disse que vai levar? Este vestido? A incredulidade era evidente. Clara confirmou com um simples aceno. Antes que pudesse continuar, um gerente surgiu, atraído pela movimentação incomum. Ele era um homem de meia-idade, de terno impecável e uma expressão severa que refletia anos de experiência em lidar com situações delicadas. Algum problema aqui? Ele perguntou, com um olhar afiado que analisava Clara dos pés à cabeça. Não, senhor. Apenas uma cliente interessada em um dos nossos vestidos mais exclusivos, respondeu a vendedora, com um tom que insinuava que Clara não deveria estar ali. Clara se virou para o gerente, com a mesma calma que vinha exibindo desde o início, disse: gostaria de pagar pelo vestido agora. O gerente ergueu uma sobrancelha, claramente cético. Ele se aproximou da vendedora e, em um sussurro quase inaudível, perguntou: você verificou se ela tem condições de pagar? A pergunta não passou despercebida para Clara, que manteve o sorriso, mas sentiu a tensão no ambiente aumentar. Ela sabia que o próximo passo seria crucial. Na verdade, começou Clara, com a voz firme o suficiente para ser ouvida por todos ao redor, eu gostaria de falar diretamente com o proprietário da loja. Acho que ele ficaria interessado em saber como seus clientes estão sendo tratados. A declaração caiu como uma bomba. A vendedora ficou pálida, e o gerente arregalou os olhos, claramente desconcertado. O proprietário? Ele gaguejou. Mas, ele não está disponível. Então eu espero. Tenho tempo, disse Clara, cruzando os braços com tranquilidade. O silêncio na loja era quase palpável. As clientes que antes cochichavam agora assistiam à cena com curiosidade, talvez, um toque de apreensão. Quem era aquela mulher? Como ela ousava desafiar a autoridade de um lugar tão imponente? Enquanto isso, Clara permanecia imóvel, como uma rocha em meio à tempestade. O gerente, claramente desconfortável, tentou amenizar a situação. Não há necessidade de envolver o proprietário. Tenho certeza de que podemos resolver isso agora mesmo.
Clara sorriu novamente, mas desta vez seu olhar transmitia algo mais, uma mistura de convicção e um mistério que ninguém ali podia decifrar. Eu insisto. A tensão foi quebrada quando um funcionário apareceu ao fundo, acenando discretamente para o gerente. Ele se aproximou e sussurrou algo em seu ouvido. O rosto do gerente mudou instantaneamente, alternando entre surpresa e desconforto. Ele se virou para Clara, com a expressão mais neutra que conseguiu reunir. O proprietário estará aqui em alguns minutos. Clara assentiu, satisfeita. O ambiente, que antes parecia controlado pelos funcionários e clientes regulares, agora estava completamente centrado nela. As pessoas cochichavam novamente, mas desta vez com um tom diferente, curiosidade e uma pitada de respeito. Quem era ela, afinal? E o que tinha a dizer ao dono daquele lugar? Os minutos que se seguiram foram um teste de paciência para todos na loja. Enquanto o gerente e a vendedora trocavam olhares nervosos, Clara manteve sua postura tranquila, alheia ao nervosismo crescente ao seu redor. Quando a porta principal finalmente se abriu e um homem de terno preto impecável entrou, o ambiente pareceu prender a respiração. Era ele, o proprietário. O homem caminhou com passos firmes e um olhar sério, claramente ciente de que algo incomum estava acontecendo. Ele parou diante de Clara, analisando-a por um momento antes de falar. Soube que gostaria de falar comigo. Em que posso ajudá-la? Clara ergueu os olhos para ele, mantendo sua expressão serena. Na verdade, eu acho que estou ajudando a sua loja. Mas essa conversa merece um pouco mais de privacidade, não acha? O homem diante de Clara era Lucas Vargas, proprietário da loja de luxo e conhecido por seu perfil exigente e perfeccionista. Seus olhos avaliavam Clara com o mesmo rigor com que analisava seus funcionários. Ele era meticuloso, orgulhoso de manter a loja como um símbolo de exclusividade e requinte. Quando ouviu sobre o incidente, veio imediatamente, disposto a resolver o problema. Mas o que viu ao chegar o deixou intrigado. Uma mulher simples, com uma postura desafiadora, cercada por olhares curiosos. Sou Lucas Vargas. Ouvi dizer que a senhora gostaria de falar comigo, repetiu ele, cruzando os braços enquanto aguardava uma explicação. Clara manteve sua compostura. Sim, senhor Vargas. Tenho algumas observações sobre como seus funcionários tratam os clientes. Acredito que o senhor gostaria de ouvir. O gerente, que observava a interação de perto, tentou intervir. Senhor Vargas, foi apenas um mal-entendido, posso garantir que... Lucas ergueu a mão, pedindo silêncio, sem desviar os olhos de Clara. Eu mesmo quero ouvir. Por favor, continue, senhora. Clara respirou fundo, mas sua expressão permaneceu serena. Entrei nesta loja para comprar um vestido. Desde o momento em que atravessei a porta, fui tratada como alguém que não pertence a este ambiente. Fui julgada pela minha aparência, questionada sobre minha capacidade de pagar, francamente, humilhada. A sala ficou em silêncio absoluto. As palavras de Clara ressoaram como um golpe, e até mesmo os clientes que antes cochichavam agora observavam atentamente. Lucas franziu a testa, claramente incomodado com o que ouvia. É verdade isso? Ele perguntou, voltando-se para o gerente e a vendedora. A vendedora, pálida, tentou se justificar. Senhor Vargas, apenas segui os procedimentos. Estava apenas tentando garantir que... Que tipo de procedimento inclui humilhar clientes? A voz de Lucas era baixa, mas carregava uma autoridade que fazia todos na sala prenderem a respiração. Clara o observava, notando a mudança em sua postura. Eu não estou aqui para criar um problema, senhor Vargas. Estou aqui para comprar. Mas achei que seria importante que o senhor soubesse como seus funcionários tratam aqueles que não se encaixam no perfil que eles consideram adequado. Lucas se aproximou, seus olhos fixos nos dela. E o que a faz pensar que eu toleraria algo assim? Clara sorriu levemente. Não sei, senhor Vargas. Mas acho que como dono deste lugar, é sua responsabilidade garantir que isso não aconteça. Lucas permaneceu em silêncio por um momento, processando as palavras. Então, ele se virou para o gerente. Organize uma reunião com todos os funcionários. Vamos revisar os padrões de atendimento imediatamente. A vendedora ficou boquiaberta, incapaz de esconder sua incredulidade. Mas, senhor, ela nem provou que pode pagar pelo vestido. E se for só uma? Uma o quê? Lucas cortou, a voz afiada como uma lâmina. A mulher se calou imediatamente, engolindo as palavras antes de terminar a frase.
O silêncio foi interrompido apenas pela respiração pesada dela, que tentava disfarçar o nervosismo. É exatamente esse tipo de mentalidade que quero eliminar desta loja, continuou Lucas. Se não consegue tratar cada cliente com respeito, então este não é o lugar certo para você. Clara observava tudo, mas, em vez de se sentir vingada, algo em sua expressão indicava que aquilo era apenas o início. Agora, senhora, você disse que deseja comprar este vestido? Perguntou Lucas, voltando-se novamente para Clara. Sim, senhor Vargas. Gostaria de pagá-lo agora mesmo. O gerente trouxe uma máquina de pagamento rapidamente, ansioso para encerrar o incidente. Clara tirou uma carteira simples de sua bolsa, e foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Enquanto Clara retirava um cartão de crédito, Lucas percebeu um pequeno detalhe que lhe chamou a atenção. O logotipo em relevo no cartão não era de um banco comum. Era de uma instituição exclusiva, reservada apenas para os clientes mais ricos e influentes. Um momento, murmurou Lucas, sua expressão mudando ligeiramente. Ele se inclinou discretamente para o gerente e sussurrou algo. O gerente, visivelmente surpreso, saiu apressado em direção ao escritório. Clara, por sua vez, continuava tranquila, ignorando o burburinho ao redor. Poucos minutos depois, o gerente retornou com um tablet em mãos. Ele mostrou a tela para Lucas, que olhou para o dispositivo e então fixou os olhos em Clara. A mudança em sua expressão era sutil, mas Clara percebeu. Tudo certo com o pagamento, senhora, disse ele, com um tom mais cordial. Mas, se me permite, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Clara ergueu as sobrancelhas, como se soubesse exatamente o que estava por vir. Claro. Quem exatamente é a senhora? O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Clara sorriu, mas dessa vez, havia algo diferente em sua expressão, algo que transbordava confiança. Sou apenas uma cliente interessada em comprar um vestido, senhor Vargas. Nada mais. Mas Lucas sabia que havia mais. Ele sentia que estava diante de alguém importante, alguém que poderia mudar o rumo daquela loja, ou talvez algo maior. Entendo. Espero que tenha tido uma boa experiência, apesar de tudo. Vamos dizer que foi educativa, respondeu Clara, com um sorriso enigmático. Enquanto Clara finalizava o pagamento, Lucas não tirava os olhos dela. Havia algo que ele não conseguia identificar, mas que o deixava intrigado. Quando Clara finalmente saiu da loja, com o vestido cuidadosamente embalado, Lucas continuou parado, pensativo. Ele se virou para o gerente. Quero um relatório completo sobre essa cliente. Agora. O gerente assentiu, claramente nervoso. Sim, senhor. Já estou providenciando. Do lado de fora, Clara caminhava com passos firmes, seu olhar fixo no horizonte. Ela sabia que havia chamado a atenção de Lucas, mas não se importava. Naquele momento, ela estava focada em algo maior, algo que ninguém na loja poderia imaginar. Clara caminhava pelas ruas do centro, carregando a sacola com o vestido em uma das mãos. Seus passos eram firmes, mas sua mente estava a mil. Ela sabia que o que havia acontecido dentro da loja de Lucas Vargas era apenas o começo. A reação do proprietário, seu olhar inquisitivo e o mistério que cercava o momento do pagamento não foram despercebidos. Clara tinha um plano, e tudo estava saindo exatamente como esperado. Enquanto isso, dentro da loja, Lucas continuava intrigado. O gerente havia retornado com informações preliminares sobre Clara, mas o que ele viu só aumentou suas suspeitas. Senhor Vargas, começou o gerente, visivelmente desconfortável. Não há muito o que relatar. Ela não tem registros de compras anteriores em nossa rede. No entanto, ele hesitou, olhando para o tablet como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. No entanto, o quê? Lucas perguntou, impaciente. Aquele cartão que ela usou. Não é comum. É emitido apenas para membros de uma organização filantrópica internacional de altíssimo nível. Lucas arqueou as sobrancelhas. Filantropia? O que isso significa exatamente? Significa que, para obter aquele cartão, a pessoa precisa ser extremamente rica e influente, mas, curiosamente, quase ninguém sabe disso. A organização é discreta e raramente expõe seus membros publicamente. Lucas ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Ele se lembrava do comportamento de Clara, tão calmo e seguro, mesmo diante da hostilidade dos funcionários. Algo em sua postura sugeria que ela sabia exatamente o que estava fazendo, como se tivesse planejado cada detalhe daquela visita. Quero mais informações sobre ela, disse Lucas, entregando o tablet de volta ao gerente. Descubra tudo o que puder, e rápido.
Enquanto isso, Clara parou em frente a uma cafeteria pequena e convidativa. O aroma do café fresco misturado ao som suave da música ambiente parecia o refúgio perfeito para processar os eventos recentes. Ela escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia observar o movimento das ruas. Ao abrir sua bolsa para guardar o recibo do vestido, um caderno caiu. Era um caderno de capa simples, desgastado pelo tempo, mas claramente valioso para ela. Clara o abriu em uma página marcada, onde palavras escritas com letra firme preenchiam as linhas de forma organizada. Ela releu o que estava escrito, como se buscasse confirmar algo para si mesma. A humilhação de hoje é a preparação para a vitória de amanhã. Cada passo importa. Clara fechou o caderno com um sorriso leve. Tudo estava indo conforme planejado. De volta à loja, Lucas sentiu que não conseguiria se concentrar até entender mais sobre Clara. Ele decidiu deixar o trabalho para sua equipe e fazer algo que raramente fazia: sair de seu escritório para buscar respostas pessoalmente. Ele deixou a loja discretamente, pedindo que um de seus motoristas o levasse até a cafeteria próxima. Sua intuição dizia que Clara ainda estava por perto. Para um homem acostumado a lidar com negócios multimilionários, seguir sua intuição era algo raro, mas sempre certeiro. Quando Lucas entrou na cafeteria, encontrou Clara sentada sozinha, absorta em pensamentos. Ele hesitou por um momento, observando-a antes de tomar uma decisão. Aproximou-se lentamente, certificando-se de não parecer ameaçador. Com licença, posso me sentar? Clara ergueu os olhos, surpresa por vê-lo. Mas, em vez de demonstrar desconforto, ela apenas gesticulou para a cadeira à sua frente. Claro. Lucas se sentou, colocando as mãos sobre a mesa. Seu olhar era inquisitivo, mas respeitoso. Eu espero não estar invadindo seu espaço, mas há algo em você que me intriga. Clara inclinou a cabeça, um sorriso discreto brincando em seus lábios. E o que exatamente o intriga, Sr. Vargas? Lucas hesitou por um instante. Você parece tão fora de contexto, e ao mesmo tempo completamente no controle. Eu nunca vi isso antes. Quem é você realmente? Clara observou por um momento antes de responder. Sou apenas alguém que acredita que respeito é um direito básico, independente de quem somos ou de onde viemos. E acredito que hoje o senhor viu um exemplo do que acontece quando isso não é levado a sério. Lucas estreitou os olhos, tentando ler nas entrelinhas. Ele sabia que havia algo mais, mas não podia negar que Clara tinha razão. E o vestido? Por que aquele vestido em particular? Clara sorriu novamente. Porque ele representa algo que eu preciso, algo que vai além de luxo ou status. Ele faz parte de um plano maior. Lucas inclinou-se ligeiramente para frente, claramente intrigado. Que plano seria esse? Clara deu de ombros. Um que o senhor descobrirá em breve. A interação entre Clara e Lucas marcava o ponto de virada na história. Ela não estava apenas enfrentando preconceitos ou comprando um vestido, ela estava plantando as sementes para algo muito maior. E Lucas, embora ainda sem respostas, sabia que precisava se envolver mais profundamente. Enquanto Lucas voltava para sua loja, Clara terminou seu café e voltou a caminhar pelas ruas movimentadas. Cada passo era uma preparação para o que estava por vir. Do outro lado da cidade, a equipe de Lucas continuava a trabalhar, rastreando informações sobre Clara. Eles descobriram algo que mudaria tudo. Clara não era apenas uma cliente qualquer. Ela era herdeira de uma das maiores fortunas do país, mas havia escolhido uma vida simples por razões que ninguém parecia compreender. No dia seguinte, a loja de Lucas estava agitada. Funcionários cochichavam sobre o incidente com Clara, enquanto clientes habituais entravam e saíam sem perceber o turbilhão nos bastidores. Lucas, no entanto, estava focado. Ele sabia que Clara não voltaria tão cedo, mas algo dentro dele dizia que aquela história estava longe de terminar. Enquanto isso, Clara, em sua modesta casa nos arredores da cidade, revisava documentos e fazia ligações. Cada movimento era calculado, cada decisão fazia parte de seu plano. O vestido, agora pendurado cuidadosamente em seu quarto, era um lembrete constante de que ela estava mais perto de alcançar seu objetivo. E então, algo inesperado aconteceu. Uma reportagem apareceu nos noticiários locais, revelando detalhes sobre a filantropia de Clara e sua ligação com uma causa específica, uma instituição que fornecia roupas formais para pessoas em situações vulneráveis, ajudando-as a se reerguerem. O vestido que ela comprou era parte desse projeto, e a loja de Lucas havia se tornado um símbolo involuntário dessa transformação. Lucas assistiu à reportagem com um misto de choque e admiração.
Clara não apenas havia comprado um vestido, ela havia usado experiência para chamar atenção para uma causa maior. E agora, ele estava envolvido. Naquele mesmo dia, enquanto Clara caminhava pelas ruas, suas ações começavam a desencadear uma série de eventos que afetariam não apenas a loja de Lucas Vargas, mas também o círculo exclusivo em que ele vivia e trabalhava. Cada passo que ela dava era parte de um plano cuidadosamente elaborado, mas Lucas ainda não sabia disso. Ele estava de volta à loja, imerso nos detalhes do relatório que sua equipe havia reunido sobre Clara. É fascinante, começou o gerente, com um tom que misturava confusão e admiração. Essa mulher, Clara, ela não é quem aparenta ser. Não há informações recentes sobre sua vida, mas há registros de que ela vem de uma família extremamente rica. Contudo, parece que ela se distanciou completamente desse mundo. Lucas, sentado à mesa com os braços cruzados, franziu a testa. Distanciou? Por quê? Não sabemos ao certo, Sr. Vargas. Mas o que sabemos é que ela é discreta, reservada e tem um histórico significativo em projetos de caridade e apoio social. Parece que ela prefere passar despercebida. Passar despercebida? Lucas se recostou na cadeira, pensativo. Uma mulher com tanto poder financeiro e influência escolhe viver assim? Isso é, no mínimo, curioso. E mais uma coisa, continuou o gerente, hesitando um pouco antes de revelar. O vestido que ela comprou. Ela o utilizou para um evento beneficente há alguns anos, um leilão que arrecadou milhões. Parece que ela está conectada a causas maiores do que imaginamos. Lucas permaneceu em silêncio por alguns instantes, analisando tudo. Ele sabia que havia mais naquela mulher do que um simples desejo de comprar um vestido. Clara parecia estar testando algo, desafiando não apenas os padrões de sua loja, mas também o próprio conceito de exclusividade e status que Lucas tanto valorizava. No dia seguinte, enquanto Lucas ainda tentava processar as informações sobre Clara, uma notícia começou a circular em blogs e redes sociais. Uma jornalista local havia captado parte do incidente na loja, não a humilhação em si, mas a postura de Clara ao confrontar o gerente e o proprietário. As imagens mostravam Clara, com sua postura firme e olhar determinado, pedindo respeito enquanto enfrentava os preconceitos implícitos no ambiente da loja. A legenda do vídeo dizia: "Mulher simples desafia a loja de luxo, uma lição de dignidade." Lucas assistiu ao vídeo repetidas vezes, incapaz de tirar os olhos da tela. Ele sabia que aquilo era um golpe inesperado para sua marca. A loja, que sempre se orgulhara de ser um símbolo de exclusividade, agora era vista como um ambiente tóxico e elitista. Mas, mais do que isso, Lucas sentia algo diferente ao observar Clara no vídeo. Ela parecia estar comunicando algo diretamente a ele, como se o incidente tivesse um propósito muito maior do que simplesmente provar um ponto. Enquanto Lucas lidava com a repercussão do incidente, Clara estava em outro canto da cidade, visitando uma instituição de caridade local. O lugar era simples, mas cheio de vida. Jovens e adultos recebiam assistência para se reerguerem, desde aulas de capacitação profissional até roupas formais para entrevistas de emprego. Clara caminhava pelos corredores com um sorriso genuíno no rosto. Ela parou ao lado de uma jovem que experimentava um vestido pela primeira vez. "Como está se sentindo?" perguntou Clara, com uma voz cheia de ternura. "É lindo", respondeu a jovem, admirando o reflexo no espelho. "Eu nunca pensei que usaria algo assim." Clara sorriu, tocando levemente o ombro da jovem. "Você merece. E lembre-se, o que você veste não define quem você é, mas pode ajudar a mostrar ao mundo o quanto você é forte." Enquanto Clara continuava sua visita, ficou claro que o vestido que ela comprará na loja de Lucas era apenas o início de algo maior. Ela planejava usá-lo para promover a causa da instituição, mostrando que todos merecem acesso a oportunidades, independentemente de sua aparência ou condição financeira. Enquanto a noite caía, Lucas estava sentado em seu escritório, revendo os detalhes do vídeo e os relatórios sobre Clara. Ele sentia que estava sendo puxado para um jogo que não compreendia completamente. Pela primeira vez em anos, ele se sentia fora de controle, e isso o incomodava profundamente. Ele pegou o telefone e discou um número. "Preciso de um encontro com Clara", disse ele ao assistente, com um tom que não deixava espaço para objeções. "Descubra onde ela está e organize isso o mais rápido possível." 2 dias depois, Clara estava em um café discreto no centro da cidade quando Lucas entrou. Ele a reconheceu imediatamente, mas esperou para se aproximar. Observou-a de longe por alguns momentos, notando como ela parecia tranquila, mesmo em um ambiente tão simples. "Clara", disse ele, aproximando-se de sua mesa com cautela. Ela ergueu os olhos, surpresa, mas sem perder a compostura.
Senhor Vargas. Não esperava vê-lo aqui. Lucas se sentou sem ser convidado, inclinando-se levemente para a frente. Eu precisava entender mais sobre você. Sobre o que aconteceu na minha loja. Não consigo tirar isso da cabeça. Clara sorriu, como se já esperasse aquela abordagem. O que exatamente o incomoda, Sr. Vargas? O incidente ou o que ele revelou sobre seu estabelecimento? Lucas franziu a testa, mas não respondeu imediatamente. Ele sabia que Clara tinha razão. Você tem razão, admitiu ele, finalmente. Mas não é só isso. Eu sinto que você está conduzindo algo maior. Algo que envolve muito mais do que um vestido ou minha loja. Clara inclinou a cabeça, estudando Lucas com curiosidade. E o que o faz pensar isso? Lucas hesitou por um momento antes de responder. Porque você é diferente. Sua presença, sua postura. Tudo em você sugere que há algo mais. Clara sorriu novamente, mas dessa vez havia um brilho nos olhos dela. Talvez você esteja certo, Sr. Vargas. Talvez eu esteja conduzindo algo maior. Mas, se quiser entender, precisará abrir sua mente para uma realidade diferente da que está acostumado. Lucas não sabia ao certo o que ela queria dizer, mas sentiu que aquela conversa era o início de algo transformador, tanto para ele quanto para Clara. Nos dias que se seguiram, a loja de Lucas passou a receber uma atenção inesperada, tanto positiva quanto negativa. Enquanto alguns criticavam o incidente, outros elogiavam a postura de Clara e sua capacidade de enfrentar preconceitos. A instituição de caridade que Clara apoiava começou a ganhar destaque, atraindo doações e voluntários em números recordes. Clara, por sua vez, continuava firme em seu propósito. Ela sabia que sua interação com Lucas havia plantado sementes de mudança, não apenas na loja dele, mas também em sua mentalidade. O que ela não esperava era que Lucas começasse a participar ativamente dos projetos que ela liderava, oferecendo recursos e apoio. Este ponto de virada foi essencial para preparar o palco para o clímax. Clara não apenas desafiou preconceitos, mas também inspirou uma transformação em Lucas, que agora se via confrontado com seus próprios valores e prioridades. 2 dias depois do encontro no café, Lucas recebeu um convite inesperado. Era um evento beneficente, assinado por Clara, com uma nota que dizia apenas: a mudança começa com um passo. Espero que esteja pronto para o próximo. Ele segurou o papel nas mãos, intrigado, enquanto tentava decifrar o significado oculto por trás daquelas palavras. O convite vinha acompanhado de um endereço no centro da cidade. Lucas reconheceu o local. Era uma antiga galeria transformada em um espaço cultural, conhecida por abrigar eventos voltados para causas sociais. Ele hesitou por um momento, pensando no impacto que sua presença poderia ter. Afinal, sua loja ainda enfrentava críticas públicas pelo incidente com Clara, e ele sabia que cada passo precisava ser calculado. Mas algo dentro dele o impulsionava a ir. Na noite do evento, a galeria estava iluminada por luzes suaves, que criavam uma atmosfera acolhedora. Quadros e fotografias adornavam as paredes, retratando histórias de superação e dignidade. No centro do salão, um palco simples havia sido montado, com um microfone solitário aguardando o próximo orador. Lucas entrou no local com passos firmes, mas seu olhar revelava uma mistura de curiosidade e apreensão. Ele logo notou Clara, que estava perto do palco, conversando com alguns convidados. Ela usava o vestido que havia comprado na loja dele, mas, de alguma forma, parecia ainda mais radiante naquela noite. Quando Clara o viu, caminhou até ele com um sorriso sereno. Senhor Vargas. Fico feliz que tenha vindo. Lucas assentiu, sentindo-se um pouco desconfortável com o tom casual dela, como se ela já esperasse que ele estivesse ali. Eu não sabia o que esperar, mas achei que devia ver isso de perto. Clara gesticulou em direção ao palco. Você verá mais do que isso. Hoje, muitas verdades virão à tona. Clara subiu ao palco enquanto os convidados se acomodavam. O salão ficou em silêncio absoluto enquanto ela ajustava o microfone. Sua postura era confiante, mas havia uma calma em sua voz que capturava a atenção de todos. Boa noite a todos. Quero começar agradecendo pela presença de cada um de vocês. Este evento não é apenas sobre arrecadar fundos ou promover uma causa. É sobre histórias. Histórias de pessoas que foram subestimadas, julgadas e, muitas vezes, invisibilizadas. E como essas histórias podem se transformar. Lucas, sentado em uma das primeiras fileiras, observava atentamente. Cada palavra de Clara parecia carregada de significado, como se ela estivesse falando diretamente para ele.
Clara continuou. Recentemente, vivi uma experiência que me lembrou de como preconceitos sutis podem ser devastadores. Entrei em uma loja de luxo, não apenas para comprar um vestido, mas para testar algo. Queria ver como uma pessoa simples, sem os sinais externos de riqueza ou status, seria tratada. O murmúrio começou a crescer entre os convidados. Lucas sentiu o coração acelerar. Ela estava falando sobre sua loja. E o que encontrei foi exatamente o que esperava. Olhares de julgamento, atitudes condescendentes e a crença de que uma mulher como eu não poderia pertencer àquele lugar. Mas essa experiência não foi sobre mim. Foi sobre todos os que enfrentam isso todos os dias. É por isso que estamos aqui hoje. Quando Clara terminou seu discurso, a plateia explodiu em aplausos. Mas, antes de descer do palco, ela olhou diretamente para Lucas. E hoje, quero aproveitar esta oportunidade para convidar alguém muito especial a subir aqui. Alguém que, sem perceber, teve um papel fundamental em tudo isso. Senhor Lucas Vargas, poderia se juntar a mim? O salão ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Lucas, que hesitou por um momento antes de se levantar. Ele caminhou até o palco, sentindo cada passo como se carregasse um peso invisível. Quando chegou ao lado de Clara, ela o cumprimentou com um sorriso e um aperto de mão. Senhor Vargas, começou Clara, sua loja foi o palco de uma lição importante para mim e para muitos outros. E hoje, quero desafiá-lo a transformar essa experiência em algo maior. Lucas olhou para Clara, surpreso. O que você está pedindo? Clara sorriu levemente. Não estou pedindo nada. Estou convidando. Convidando você a se unir a nós. Use seu poder, sua influência e sua loja para criar uma mudança real. Transforme seu negócio em um exemplo de inclusão, onde todas as pessoas, independentemente de sua aparência ou status, sejam tratadas com dignidade. O salão ficou em silêncio novamente. Lucas sentiu o peso das palavras de Clara. Ele olhou para a plateia, para as imagens nas paredes e finalmente para Clara. Eu não sei o que dizer. Diga sim, respondeu Clara, simplesmente. Clara então começou a contar histórias de pessoas que haviam sido impactadas pela instituição que ela apoiava. Mostrou fotos de jovens que receberam roupas formais para entrevistas de emprego, de mães que voltaram a trabalhar e reconstruíram suas vidas, e de adultos que finalmente encontraram dignidade em pequenos gestos. Enquanto Clara falava, Lucas sentiu algo mudar dentro de si. Ele nunca havia pensado profundamente sobre o impacto que suas práticas de negócios poderiam ter nas pessoas. A loja sempre foi um reflexo de seu sucesso e perfeccionismo, mas nunca uma ferramenta para algo maior. Pela primeira vez, ele se sentiu pequeno diante da magnitude do que Clara estava apresentando. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos antes de pegar o microfone. Ele olhou para a plateia e, com um tom sério, começou a falar. Quando Clara entrou na minha loja, eu não sabia quem ela era. E, para ser honesto, parte de mim achava que isso não importava. Mas hoje, percebo que estava errado. Cada pessoa importa. Cada história importa. E se minha loja, ou eu mesmo, contribuímos para que alguém se sentisse menos do que merece, então é minha responsabilidade corrigir isso. O salão explodiu em aplausos novamente, mas Lucas levantou a mão, pedindo silêncio. Hoje, aceito o convite de Clara. Minha loja será reformulada, não apenas fisicamente, mas em sua essência. Quero que ela se torne um símbolo de inclusão e respeito. E, para começar, quero anunciar que nos tornaremos patrocinadores oficiais desta instituição. Clara sorriu, visivelmente satisfeita. Ela sabia que havia plantado uma semente, e agora, Lucas estava pronto para cultivá-la. Nos dias que se seguiram, a decisão de Lucas repercutiu amplamente. A loja passou a ser vista como um exemplo de transformação, atraindo não apenas clientes, mas também colaboradores engajados em promover mudanças. Clara e Lucas começaram a trabalhar juntos, criando programas para empregar pessoas em situações vulneráveis e promover inclusão no mercado de luxo. Mais do que isso, Lucas sentiu que sua vida havia ganhado um novo propósito. Ele passou a frequentar os eventos beneficentes de Clara, a ouvir histórias de pessoas que lutavam para se reerguer e a se envolver ativamente em projetos que antes pareciam distantes de sua realidade. Clara, por sua vez, viu sua missão ganhar uma força inesperada. Ela sabia que ainda havia muito a fazer, mas com Lucas ao seu lado, sentia que o impacto seria ainda maior. O momento no palco foi o ponto de virada definitivo, onde as intenções de Clara e a transformação de Lucas se encontraram. A verdade sobre o incidente na loja foi revelada, mas o mais importante foi a mudança que ele provocou em todos os envolvidos.
Os dias seguintes ao evento beneficente trouxeram uma onda de mudanças para Lucas e sua loja. A decisão de transformar o estabelecimento em um símbolo de inclusão gerou repercussões amplas, desde elogios em redes sociais até a cobertura em veículos de imprensa. Mas, mais do que isso, trouxe uma transformação pessoal em Lucas que ele jamais havia antecipado. Enquanto Clara continuava seu trabalho filantrópico, Lucas mergulhou em uma jornada de autoconhecimento. Ele começou a se perguntar como havia permitido que sua loja se tornasse um ambiente onde o valor de uma pessoa era medido por sua aparência ou conta bancária. Essa reflexão o levou a tomar medidas mais profundas para reverter essa realidade. Lucas reuniu sua equipe para uma reunião emergencial. Estavam todos presentes, gerentes, vendedores e até o pessoal da limpeza. Ele sabia que, se quisesse mudar a essência de sua loja, precisava começar pela base. Estamos aqui hoje porque percebi que algo essencial está faltando neste lugar: respeito. Não apenas entre nós, mas para cada pessoa que cruza nossas portas, começou ele, sua voz firme e determinada. Essa loja foi construída sobre o conceito de exclusividade, mas o que isso realmente significa? Excluir? Dizer a alguém que não pertence? Não é isso que quero. O silêncio na sala era quase palpável. Muitos dos funcionários estavam visivelmente desconfortáveis, principalmente aqueles que haviam participado do incidente com Clara. Lucas continuou: a partir de hoje, nossa prioridade será tratar cada cliente com dignidade, independentemente de quem sejam ou de onde venham. E para garantir que isso aconteça, todos aqui passarão por um treinamento intensivo de atendimento e empatia. Se alguém não concorda, este é o momento de falar. Os rostos na sala mostravam surpresa, mas ninguém ousou questionar. Lucas sabia que seria um processo longo, mas estava determinado. Ele contratou especialistas em inclusão para liderar os treinamentos e começou a reformular completamente as políticas internas da loja. A vitrine, antes cheia de manequins inatingíveis, agora exibia imagens de pessoas reais, histórias de superação, rostos diversos e mensagens que enfatizavam inclusão e respeito. As mudanças chamaram a atenção de clientes novos e antigos, que começaram a ver a loja como algo mais do que um símbolo de luxo, um símbolo de transformação. Enquanto isso, Clara acompanhava as mudanças com um misto de satisfação e curiosidade. Ela sabia que Lucas estava sinceramente empenhado, mas também sabia que mudanças profundas exigem mais do que boas intenções. Decidiu, então, oferecer seu apoio de forma mais ativa. Lucas, disse ela durante uma reunião informal em um dos projetos filantrópicos. Acho que você está no caminho certo, mas ainda há muito o que fazer. Se quiser, posso ajudar a conectar sua loja a causas maiores, algo que vá além das mudanças internas. Lucas, que já havia começado a admirar Clara por sua determinação e visão, aceitou a oferta sem hesitar. Juntos, eles criaram um programa que transformou a loja em uma plataforma de impacto social. Uma porcentagem dos lucros passou a ser destinada a projetos comunitários, e eventos beneficentes começaram a ser realizados regularmente no espaço da loja. Clara também sugeriu que Lucas contratasse pessoas de comunidades carentes, dando-lhes oportunidades de treinamento e capacitação. Para ela, cada pequeno gesto fazia parte de uma revolução silenciosa, e Lucas estava se tornando um aliado valioso nesse movimento. À medida que Lucas mergulhava cada vez mais nesse universo de transformação, ele começou a perceber mudanças em si mesmo. Antes, sua vida girava em torno de números, lucros e aparências. Agora, ele encontrava satisfação em histórias reais, em conexões humanas que antes pareciam distantes. Certa tarde, enquanto visitava um dos projetos apoiados por sua loja, ele conheceu Ana, uma jovem que havia conseguido um emprego como vendedora em sua loja graças ao programa de inclusão. Ana, que antes enfrentava dificuldades para sustentar sua família, agora falava com orgulho sobre como sua vida estava mudando. Senhor Vargas, disse Ana, com lágrimas nos olhos, eu nunca imaginei que alguém como eu teria chance de trabalhar em um lugar como a sua loja. Isso mudou minha vida, e eu não sei como agradecer. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele sabia que estava no caminho certo, mas momentos como aquele tornavam tudo ainda mais claro. Pela primeira vez, ele entendeu o verdadeiro significado de legado, algo que vai além de dinheiro ou fama, algo que realmente toca vidas. Enquanto Lucas enfrentava sua própria jornada de transformação, Clara continuava expandindo seu impacto. A visibilidade que ganhou após o incidente na loja permitiu que ela arrecadasse fundos recordes para sua instituição, ampliando serviços oferecidos e alcançando mais pessoas. Ela também passou a receber convites para palestras e eventos, onde compartilhava sua visão sobre dignidade, inclusão e o poder das pequenas mudanças.
Clara nunca buscou os holofotes, mas usava cada oportunidade para reforçar sua mensagem. Em uma dessas palestras, ela disse: "O verdadeiro luxo não está no que vestimos ou possuímos, mas em como tratamos uns aos outros. Cada gesto de respeito é um presente que oferecemos ao mundo." Meses depois, Lucas e Clara foram convidados para um evento nacional que reconhecia iniciativas transformadoras no setor empresarial. Para surpresa de Lucas, sua loja foi indicada na categoria de impacto social, uma honra que ele jamais esperava. Na cerimônia, Clara e Lucas subiram ao palco juntos para receber o prêmio. Em seu discurso, Lucas foi sincero: "Este prêmio não é apenas para mim ou para minha loja. É para todas as pessoas que nos desafiaram a fazer melhor, especialmente Clara. Sem ela, eu não teria visto o quanto precisávamos mudar." Clara, por sua vez, sorriu e disse: "E sem a disposição de Lucas para ouvir e agir, nada disso teria sido possível. O mundo muda quando estamos dispostos a enxergar além de nossas próprias verdades." Com o tempo, a parceria entre Clara e Lucas se tornou um exemplo para outros empresários e organizações. Juntos, eles provaram que negócios podem ser uma força para o bem, e que mudanças reais começam com pequenos gestos. Clara continuou sua missão de levar dignidade e inclusão para todos os lugares que pudesse alcançar, enquanto Lucas descobriu um propósito renovado em sua vida e carreira. A loja, antes um símbolo de exclusividade, agora era um espaço onde histórias de superação se encontravam e onde a verdadeira riqueza era medida pelas conexões humanas. As luzes da loja de Lucas Vargas brilhavam de forma diferente agora. O espaço, que antes parecia reservado apenas para poucos, havia se transformado em um ambiente acolhedor, onde histórias e esperanças se cruzavam. As vitrines exibiam mais do que roupas, exibiam mensagens de inclusão e superação, contando as histórias de pessoas que encontraram uma nova chance ali. Clara observava tudo com satisfação, de pé ao lado de Lucas, enquanto ambos participavam de mais um evento comunitário organizado na loja. O lugar estava cheio de pessoas, desde antigos clientes a novos visitantes que vieram conhecer a loja que agora era vista como um símbolo de mudança. Clara sabia que aquele era apenas o início de um caminho mais longo, mas sentia-se realizada por ter dado o primeiro passo. Lucas, por sua vez, parecia um homem completamente diferente. Ele conversava com os convidados, não apenas como proprietário de uma loja de luxo, mas como alguém que entendia o valor de cada história e de cada pessoa presente ali. Sua transformação era evidente, e ele sabia que tinha muito a agradecer a Clara. "Você mudou minha vida", disse ele a ela, com um sorriso genuíno. "E, por isso, quero agradecer." Clara riu suavemente. "Você mudou a sua própria vida, Lucas. Eu apenas apontei o caminho. O resto foi você quem fez." Os dois trocaram um aperto de mão que carregava mais do que gratidão. Era uma aliança firme em prol de algo maior, algo que eles haviam aprendido a valorizar juntos. A história de Clara e Lucas é um lembrete poderoso de que as mudanças mais significativas começam com pequenos gestos. Um simples incidente em uma loja de luxo desencadeou uma transformação que impactou não apenas a vida dos envolvidos, mas também a de muitas outras pessoas. Clara nos ensina que dignidade e respeito não são privilégios, são direitos. E Lucas nos mostra que nunca é tarde para mudar, desde que estejamos dispostos a ouvir e agir. Se você foi tocado por essa história e acredita na importância de transformar realidades com gestos de empatia e inclusão, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões e ideias sobre como podemos fazer a diferença no mundo, começando por onde estamos. E, claro, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias emocionantes e inspiradoras que temos para compartilhar. Juntos, podemos espalhar mais luz e inspiração.